um elemento declaratório, é um elemento constitutivo. Só existe atividade empresarial para essa pessoa que exerce uma atividade rural se houver o registro. Claro, se houver o registro na junta comercial, porque essa pessoa que exerce uma atividade rural pode ainda constituir, por exemplo, uma cooperativa. Então, na verdade, apenas quando ele se decide pelo registro e o registro na junta comercial é que nós diremos que quem exerce atividade rural é considerado empresário. Isso está escrito no artigo 971 do Código Civil. Então, cuidado. Ser empresário individual é uma boa ideia, porque você não presta contas para ninguém sobre os seus atos, você manda, administra sozinho, o lucro também é todo seu. Mas, por outro lado, o risco patrimonial é enorme. Se o negócio der errado, você não perde apenas o seu negócio, como se isso já não fosse muito. Você pode perder o que você foi constituindo ao longo da sua vida. Portanto, aqueles bens, ressalvados aqueles que são absolutamente impenhoráveis, eles são e podem ser atingidos, sim, numa cobrança, numa execução, numa obrigação qualquer. Então, se você tiver que escolher hoje, de acordo com o nosso ordenamento, ou se você tiver que orientar alguém que você conheça, o melhor realmente é a constituição de uma sociedade. E dependendo do tipo societário escolhido, eu consigo ter o mesmo poder de decisão, de mando, de controle, e ainda consigo a proteção patrimonial que a constituição de uma pessoa jurídica me confere. Então, é uma ideia melhor para você que nos acompanha para, às vezes, tomar algumas decisões e, às vezes, orientar melhor alguém que te consulta aí para saber qual a melhor alternativa, qual a melhor saída. Você que está nos acompanhando para estudar para a prova, muito cuidado. Empresário individual, de fato, aparece em prova, hein? A gente tem concursos fiscais que aparece esse assunto, concursos públicos dos mais diversos, OAB, cuidado. Falou de empresário individual, está falando da pessoa física. Pessoa física, mesmo quando se registra, hein? Não constitui pessoa jurídica. E aí, deu para compreender nosso tema de hoje? Vamos agora tornar isso ainda mais claro, a partir da ajuda dos nossos amigos de todo o Brasil, que mandaram as suas perguntas e que, quem sabe, é a dúvida que você tem agora. Por isso que nós vamos agora para o nosso próximo bloco. Fique com a gente, pergunte ao professor. Estamos de volta com o nosso bloco Pergunte ao Professor. Dúvidas dos nossos amigos que mandaram a respeito do nosso tema de hoje. Você quer participar também? É muito fácil. Você tem que mandar o seu e-mail para provafinal@lfg.com.br. Você pode mandar a sua sugestão, a sua dúvida e, quem sabe, no próximo programa, seja a sua dúvida aqui colocada no ar. Até hoje, você que nos acompanha já há algum tempo, quem sabe já não tem aqui hoje a sua dúvida esclarecida. Mande seu e-mail, participe. Vamos então à nossa primeira pergunta? Pergunte ao professor. Professora Elizabeth, o empresário individual pode sofrer falência mesmo que não seja registrado? Nosso amigo perguntou a respeito da possibilidade de sofrer falência. Cuidado que falência não é benefício. Isso a gente já conversou hoje, só que tem um detalhe. A falência, ela vai ser esse procedimento de insolvência, de reunir os credores e reunir os bens. E claro, como os bens são menores do que as dívidas, normalmente alguns credores ficarão sem receber.
Então, a falência, não sendo um benefício, mas ela tem um requisito. A Lei 11.101 de 2005, lá no seu artigo 1º, diz que a falência ela vai recair sobre o empresário ou sociedade empresária. E aí, cuidado, em nenhum momento, nem na legislação falimentar e nem no Código Civil, a definição de empresário contém a informação do registro. O caput do artigo 966 do Código Civil vai dizer que o empresário é quem exerce uma atividade profissional e essa atividade ela pode ser de circulação de bens, prestação de serviços ou de produção, e essa atividade necessariamente tem que ser organizada. Veja que em nenhum desses termos apareceu a palavra registro. Portanto, falência pode recair sobre a pessoa que exerce uma atividade empresarial, registrada ou não. Mas, claro, que se não for registrada, a situação é muito mais grave, é muito mais difícil. É um procedimento que já de cara eu tenho indícios de crime falimentar. Vamos então à nossa próxima dúvida? Pergunte ao professor. Professora, uma pessoa tinha uma padaria e ela foi interditada. Ela pode continuar com a padaria ou ela terá que vendê-la? Olha só, qualquer negócio empresarial, claro que se for de uma pessoa física sozinha, ela corre esses riscos. Os riscos não só da sua atividade dar certo ou não, mas o risco que qualquer um de nós, por uma doença, por um acidente inesperado, de se por acaso a pessoa sobrevive, ela às vezes pode ter alguma limitação. É claro que o fato dela ter uma doença, o fato dela ter sofrido um acidente por si, não a torna incapaz. A incapacidade, ela precisa ser declarada pelo juízo. Então, na verdade, eu precisei de um processo de interdição, onde será avaliado, a partir de laudos médicos, de testemunhos, a limitação, se é que ele existe, da capacidade da pessoa, para ao final ela ser interditada. E nesse caso, dentro da interdição mesmo, será resolvido a destinação dos bens. Quer dizer, quem é que vai, de alguma forma, administrar esses bens pelo incapaz, ou administrar com o incapaz, no caso da incapacidade relativa. Junto com todos esses bens, pode ser que tenha uma padaria, como foi a pergunta da nossa colega, ou qualquer outro negócio. E nesse caso, quem vai decidir se essa atividade vai continuar, se ela vai ser fechada, se ela vai ser vendida, vai ser o juiz. O que ele vai avaliar? Os riscos da atividade e, por outro lado, o benefício dela ser mantida. Não esqueça que hoje, além da proteção do incapaz, existe um princípio muito importante no direito empresarial, que é a preservação da empresa. Ou seja, o entendimento de que quando uma empresa fecha suas atividades, não é só o dono que é prejudicado. Os empregados que perdem o seu emprego e que às vezes podem demorar para se recolocar no mercado. Os fornecedores que tinham com esse empresário um contrato e deixam de ter. Enfim, todas as pessoas que direta ou indiretamente tinham relações com essa empresa também são prejudicados. É com base nessa ideia da preservação da empresa que o legislador permitiu a continuação, desde que autorizada pelo juiz. É claro que essa continuação, essa autorização judicial, ela pode ser revogada. Por quê? Porque pode ser que mude alguma situação na qual o juiz se baseou para poder permitir a continuação. E aí é possível que ou por uma iniciativa dos herdeiros, dos interessados, do próprio curador, ele possa definir, o juiz possa redefinir, modificar a sua autorização judicial.
Então, quando ocorre a interdição de um empresário,